Então, boa noite a todos e a todas, boa noite, nação carnavalesca, boa noite, povo da Dona da Noite. Estamos hoje mais uma vez aqui, né? Pedimos desculpa que tivemos imprevisto na segunda-feira e não pudemos fazer a entrevista, né? Mas hoje estamos aqui novamente, né, para mais um encontro, para mais um debate, né? Hoje com o Fabrício Sanches, né? Primeiramente agradecer, né, a vida do Fabrício, o aceite do convite, né, para esse debate, né, então que hoje a gente, né, tem uma boa noite assim, né, de conversa e de troca de ideias, de experiências. Então, primeiramente agradecer o Fabrício, né, dar boa noite e, né, como de praxe, né, a nossa primeira parte é quem é o Fabrício Sanches, né, então vamos deixar o Fabrício se apresentar, né, para a comunidade. Claro, Denis. Boa noite, mano, velho. Muito obrigado pelo espaço, cara. Desde já, assim, agradecer imensamente a tua disponibilidade para nos receber aqui. Te parabenizar muito também por essa iniciativa da banda Dona da Noite, na tua pessoa, né? Que eu sei que é quem está levando mais aqui à frente esses debates. Muito fundamental propor uma exposição dos pré-candidatos e agora candidatos a vereadores aqui na página da Dona, né, para dialogar com quem acompanha a Dona, dialogar com a comunidade, para nos também, nesse momento muito difícil da pandemia, a gente poder se comunicar, né, ter um espaço democrático, de fato, né, diferente do que é a mídia tradicional, que muitas vezes está com espaço garantido para os grandes partidos, mas para os candidatos a vereadores que estão na batalha, muitas vezes não dão espaço, né? Quero saudar, então, todo mundo que já está assistindo. Muito obrigado, eu sou o Fabrício Sanches, então, antes de me apresentar, eu vou fazer aqui um parabéns especial para o nosso querido Vini aí, parceiraço, cacheiro, mestre Vini, mestre da bateria, baita abraço aí, Vini, se estiver assistindo, se for assistir. Parabéns, meu irmão. Sei que fez uma idade parecida com a minha aí, eu tenho 27. Bueno, mas então é isso aí, parabéns mesmo. O Vini é um baita parceiro, me ensinou várias já e sempre me recebe na bateria quando eu chego com a minha caixinha no carnaval. Mas então, tio, eu sou o Fabrício Sanches, eu sou pelotense, atualmente moro no centro, nasci nas Três Vendas, lá no condomínio Rafael de Asmaza, perto da Terezinha. Eu estudei no ensino fundamental no Colégio Santo Antônio, lá na Terezinha, foi uma baita experiência. Depois no Colégio Cassiano, depois quando eu tinha 17 anos, eu fiz um estágio na CE, e ali eu pude pagar o colégio particular, estudei 2 anos no Einstein, com esse dinheirinho aí. Antes estudei um pouco no Cefet, ainda na época de Cefet, mas não me acostumei lá com o curso técnico e optei por me engajar para entrar na faculdade. Então, entrei na faculdade com 18 anos, 19 mais ou menos. Entrei na faculdade de Biologia, que era meu sonho estudar Biologia, porque sempre tive um apego, um apreço pela vida ao ar livre, pelo meio ambiente, conviver com a natureza na zona rural sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, porque eu participei de um grupo escoteiro, Denis. É uma coisa que pouca gente sabe, na real, mas agora nesse período de campanha eu tô me apresentando, então eu resgato um pouco da minha vida, né? O grupo escoteiro Maitaçu, ali no Pelotense, foi uma baita experiência de vida e a gente convivia muito, né, na rua, com a galera, na natureza, então eu optei por estudar numa perspectiva muito de me qualificar, de aprender coisas sobre a natureza para poder defendê-la, né? Depois numa atividade profissional e também de luta ambiental que é muito necessária. Então, aí hoje eu moro no centro, já faz 9 anos já que eu moro aqui. É uma forma também de não gastar tanto com transporte público, né? A gente sabe que é um problema gravíssimo na nossa cidade, o direito à cidade, né? Um transporte caríssimo, né? Que foi aumentando ano a ano e foi cada vez mais ficando complicado para minha família que trabalha no centro vir para o centro, né? Vamos lá. Então é isso, mais ou menos assim, Denis. Eu tô nessa batalha aqui, na luta política, né? Porque faz parte de mim também a luta diária no cotidiano. Eu faço parte do movimento estudantil, fiz parte, na verdade, né?
Ainda faço, porque agora eu estou entrando de novo na universidade, no mestrado em educação, então estou ingressando aí nesse ano. E eu acho que a gente precisa. Eu sempre fui muito indignado com as coisas, Denis, né? Com as coisas que estavam erradas. Depois eu fui descobrindo que o errado, na verdade, é o próprio sistemão que a gente vive. Convivi muito com a minha mãe, que deve estar nos assistindo, eu espero. Ela estava reclamando que a gente estava atrasado. Pois é. Vamos ver se ela está assistindo, depois eu vou mandar o link para ela. Mas convivi muito com ela, que trabalhou na CE também, e serviço público, né, que sempre foi muito, teve muito sempre o perigo da privatização, a privatização com a demissão, a perseguição aos funcionários. É uma funcionária antiga, por exemplo, que nunca conseguiu um cargo de chefia, porque sempre teve os cargos políticos. Então eu sempre convivi muito com esse contraponto, né, aqui em casa, e eu sempre fui, então, muito crítico, né. Quando eu descobri o PSOL pelo movimento estudantil, eu decidi embarcar, e quando a cobra da indignação, digamos assim, nos morde, a gente não larga mais ela. Né? Então, estamos aí. Precisamos de mudança e por isso que eu estou nessa jornada. Obrigadão, Denis, mais uma vez, meu velho. Não, bacana, né, a gente ouvir isso. Tu falou que tu passou pelo Colégio Cassiano, né? O Colégio Cassiano que eu tenho um carinho, né, que eu fui professor de teatro no Colégio Cassiano. Né? E eu acho bacana, né, que lá eu conheci também uma parte do movimento estudantil, né? Parece que o Cassiano também teve uma época que ele foi um berço do movimento estudantil, principalmente em relação à categoria de base, né, com as UBS. Como surgiu essa tua entrada no movimento estudantil? Né? Eu acho bacana contar essa trajetória, também já faço parte do movimento estudantil, né? E é bacana a gente ver, né, essa questão da importância do movimento estudantil, né, para os jovens, né, que estão ingressando nessa questão, né, de entender um pouco mais dessa questão política. Legal, Denis, valeu pela pergunta. Estava compartilhando aqui o link. Cara, o movimento estudantil é uma forma assim que a gente tem de participar, né, da gestão da escola. É um espaço fundamental que foi conquistado com o tempo, né, de uma forma que os estudantes têm de ter voz no colégio, e quando a gente entra na universidade também, né. A gente chama da gestão democrática, né, que tanto que a comunidade escolar deve participar das decisões da escola, seja na escolha da direção, das coordenações, seja no dia a dia também, tendo a possibilidade de reclamar sobre algumas coisas, né? Ter lá o representante de turma que pode recolher os interesses e as angústias dos estudantes, né? Muitas coisas que estudantes têm que às vezes não são bem recebidas pelos professores. Enfim, a gente sabe que tem isso. Às vezes é mais fácil para o estudante falar com o estudante, né? Então, ter uma representação, né, ter um lugar que possa acolher é fundamental. Então, aí tem os grêmios, né? E na universidade tem os centros acadêmicos e os diretórios centrais de estudante, né? A gente sabe que a universidade é maior, assim como a escola. E quando eu entrei, então, na universidade, eu decidi que eu ia começar a me engajar, né? Antes eu não me engajava tanto, assim, não conhecia o Grêmio no Cassiano, e nem no Santo Antônio eu não conhecia, embora sempre estivesse ali junto, incomodando, digamos assim, né? Sempre pedindo uma qualidade no banheiros, melhoria na biblioteca, espaço de lazer, melhoria na quadra, né? Participando das festas da escola. Isso é o papel dos estudantes organizados, né? Mas aí quando eu entrei, então, eu peguei e fui lá no Diretório Central, que na época era na Félix da Cunha, ali da UFPEL, e pedi para participar, né, Denis? Aí, felizmente, tinha uma gestão comprometida na época, uma gestão que fazia uma oposição forte à reitoria, que era uma reitoria muito corrupta, né? Na época de César Borges, foi acusado de corrupção, a universidade tinha toda uma problemática, né, de infraestrutura. Era um período que a universidade estava crescendo muito, mas a infraestrutura não estava acompanhando, e o DCE tinha uma voz muito ativa, né? E aí me receberam e eu me engajei. Fui descobrindo, fui me organizando no meu curso, eu estudei biologia, né? Biologia licenciatura. Então lá em cada curso existe o centro acadêmico, que é um lugar
tipo um grêmio da escola, mas é um lugar por curso que serve para isso, para representar os estudantes nas reuniões com o professor, para levantar pautas, para reclamar nas reuniões, para fazer mobilizações, e eu também me engajei lá numa chapa, a gente entrou. Na verdade, a primeira eleição eu perdi, depois a segunda a gente entrou, aí na terceira acho que a gente entrou também, depois eu dei uma descansada, fiquei mais no DCE, aí agora a última gestão de 2019 eu e as gurias lá, a gente foi a gestão também, foi bem legal, meu último ano. E foi isso, então, né, Denis? Aí sempre na mobilização, né, cara? A gente lá no início tinha uma luta contra o próprio César Borges, que foi. Era uma. Enfim, não vou me aprofundar, que eu acho que não é muito tema, mas então tinha essa luta, teve diversas greves, né, que a gente participou ativamente nas mobilizações das greves, teve uma forte em 2013. Em 2013 também teve aquelas grandes mobilizações, não sei se a turma que está assistindo lembra, que o Brasil inteiro foi para a rua, era aquele vem para a rua, né? Por dignidade, a gente pedia muito escolas padrão FIFA, não sei se a galera lembra, saúde padrão FIFA, né? Que era aquela época pré-Copa do Mundo, né? Então, o governo federal estava lá fazendo estádio, fazendo um monte de coisa, né? Que a Copa do Mundo é legal, o futebol é legal, mas a gente né, num Brasil tremendamente desigual, as reivindicações eram muito fortes, né? Então a gente lembra. Então isso também fez parte, o movimento estudantil fazendo essas mobilizações fez muito parte da minha vida. E aí nisso eu comecei a me organizar no Movimento Juntos, que é um movimento de juventude nacional, que tem uma luta política cotidiana no movimento estudantil, né? Então a gente se organiza, a gente conversa para poder ocupar esse espaço com qualidade, né? E de uma forma também que consiga conectar as lutas das diferentes cidades, né? Numa perspectiva mais geral. E desde então eu tô engajado. Não, bacana. Tu vai falando assim, também vai me passando o filme assim, né? Porque eu já sou mais velho, né? Então, já, tipo, o movimento estudantil surgiu para mim lá em 2003, né? Lá daquela galera lá do Passe Livre, né? Fechou ponte de Rio Grande, fez tralhalhaço, né? Depois eu parei, aí também a mesma coisa aqui, fui presidente do centro acadêmico durante 3 anos, né? E as pessoas precisam também compreender, né? A importância do movimento estudantil, né? O movimento estudantil hoje ele tem se hoje a gente tem uma questão democrática, né? Foi o movimento estudantil lá na ditadura que saiu para a rua, né? Que sofreu muitas consequências. Né? É bem importante a participação, né? Nessa questão do movimento estudantil. E Claro. dentro dessa questão, né, Fabrício, quando surgiu essa questão, né, tipo, vou encarar a experiência de concorrer a vereador? Não, Denis, isso é bem legal, né? Do movimento estudantil, eu comecei a contar uma história mais pessoal e local, mas isso que tu falou é fundamental, né, cara? Sim. A gente tá vivendo um momento de retorno da criminalização dos jovens e dos estudantes, né? Com o governo da extrema-direita do Bolsonaro e que persegue muito a gente, né? Por querendo que a gente não tenha pensamento crítico, que a gente siga exatamente o que eles querem que a gente aprenda nas escolas, né? E muita gente morreu, né? Muito estudante foi assassinado na ditadura para a gente estar agora com uma liberdade de se organizar nas escolas, né, Denis? Isso é fundamental, cara. Ano passado, nesse ano, no início, a gente conheceu ali uma turma do Grêmio do Dom João Braga, que é próximo aonde a maioria da galera da Dona mora, né? Próximo do Navegante. E tem um Estudei lá. Grêmio super lá também. Cara, conheci uma galera super ativa lá no Grêmio e que faz a escola se movimentar, faz sarau, faz atividade, representa nas reuniões, colhe, é, colhe as necessidades dos estudantes. Cara, é o que dá vida para a escola, né? A organização dos estudantes. Isso, então, tem que ser mais fortalecido, inclusive nas nossas escolas, né, Denis? O incentivo à criação de grêmios, a manutenção. Bom, mas aí tu já me perguntou, então, por que eu decidi, né, cara? Isso é uma pergunta legal. Eu faço parte do PSOL, eu me filiei em 2012 no PSOL, sempre ajudei nas candidaturas do partido como um todo,
sempre fui um militante que esteve junto com a candidatura majoritária, né, que foi o Jurandir em 2012 e 2016. Hoje a gente tem o Júlio Domingues e a Daniela Bezolara, que são duas pessoas também fundamentais, e sempre ajudei nesse âmbito geral. E ao mesmo tempo militando no dia a dia, como eu te falei, né? Acho que deu para a turma ver já que eu sou um cara engajado no cotidiano. Esse ano, então, eu terminando a faculdade, me formando, né, mais consolidado, digamos assim, nas ideias, a gente achou que nós deveríamos ter candidaturas jovens, né, que representasse a juventude do pessoal, né, nessas lutas cotidianas do movimento estudantil, da juventude como um todo, né, que tem toda uma importância. Então eu conversando com a turma assim né, antes da eleição, bem antes, na verdade, nos meses iniciais, a gente achou que seria o momento para eu me colocar, né, representar nossa plataforma de juventude, representar o meio ambiente, as pautas ambientais, que é uma coisa que eu prezo muito, né? Então vem um pouco daquilo que eu falei lá, eu estudei biologia para defender, de certa forma, me preparar para ajudar a defender a natureza, né, e o meio ambiente, e isso está se concretizando aqui. Importante falar também que eu não estou sozinho, né? Não sou o jovem do pessoal, tem várias pessoas jovens concorrendo no pessoal, pelo pessoal, né? Tem a companheira Jennifer Dias, que também faz parte desse coletivo juntos, que eu falei, é o nosso coletivo. Tem a Alice, tem a Isabela Rochedo, tem vários, né? Mas eu sou um deles. E então, e além dessa então questão de trajetória, né, Denis, eu tenho bastante vontade de conseguir expressar nossa voz, nossas lutas nesse espaço da Câmara de Pelotas, que é um espaço que tem tão poucos tão pouco espaço para a juventude, né, Denis? Eu tenho 21 vereadores e eu não sei exatamente assim qual é o mais jovem, né? Mas não tem alguém legitimamente jovem, né? Abaixo de 29 anos, digamos assim, e que ao mesmo tempo não seja só um jovem, mas que seja um jovem engajado, né, Denis? Um jovem comprometido com as pautas populares da juventude, né, cara? Não podemos ser um jovem aliado da velha elite pelotense, dos políticos tradicionais, né? Muitas vezes machista, racista, que estão focados só em manter os privilégios do CC, ser um cargo de confiança do governo municipal ou do governo até estadual, porque é o mesmo grupo político. Então tem essa perspectiva de estar lá para lutar, entendeu, Denis? Tá lá para ouvir as pessoas, tá lá para ouvir os grêmios, tá lá para ouvir a juventude organizada no carnaval, nos bairros, os skatistas, esportistas de maneira geral, o jovem do campo, que eu também me relaciono um pouco, né? Então, cara, é uma perspectiva de assim, nesse momento, né, cara, eleitoral, que a gente pode disputar esses espaços, que as pessoas estão nos ouvindo como estão agora aqui na Dona, né? Não é o nosso único objetivo, a gente sempre fala isso, mas é um espaço privilegiado, cara, para a gente colocar essas palavras, essas ideias. Então, isso que me motiva muito, assim, cara, me motiva muito. Eu tô assim, diariamente trabalhando muito para que as nossas ideias cheguem ao máximo de gente possível nessa cidade aí, porque para nós desbancar essa galera, cara, desbancar essa direita aí, né? E mais um outro elemento que me anima também, cara, que é esse ascenso dessas ideias retrógradas que eu falei antes da extrema direita, né, cara? Que muitas vezes chegam na juventude. Então, ideias assim como muitas ideias erradas, assim, sabe, cara, que a gente não pode deixar que elas se espalhem na juventude, entendeu? E ter jovens como nós aqui, eu sei que tu é também um cara comprometido com a pedagogia, com a educação, ter nós sendo exemplo para a juventude, tá ligado? A gente está fazendo uma parte no mundo muito importante, cara. A gente está fazendo um papel no mundo muito importante. Então é isso, a eleição para mim é esse, é um espaço privilegiado para a gente colocar as ideias e ser ouvido. Não, tu falou uma coisa que é bem bacana, que até o Gabriel Costa tá assistindo, né? Comentou aqui,
Ah, a questão, assim, não adianta realmente, simplesmente pela pessoa ser jovem, colocar lá. Acho que tem que ser o jovem que escute o jovem, que fale na mesma língua do jovem e que está ali para defender, né, o jovem de fato, não para defender um grupo, né, que a gente sabe que, infelizmente, Pelotas ainda ela se mantém nessa questão elitista falida, né, vamos ser bem sinceros, porque é, é tudo na questão, né, de nome e sobrenome. Então, a gente precisa realmente ter jovens lá, de fato, que defendam o jovem, a mesma questão, né, que vem em relação à mulher, que tenha mulheres lá dentro, mas que, de fato, defendam as mulheres, né, que defendam a questão, e não que sejam lá e que acabem se calando diante de questões machistas que ultimamente andaram acontecendo, fatos andaram acontecendo dentro da Câmara de Vereadores. Né? Então, eu acho que Pelotas ela tem que quebrar esse paradigma de ser uma cidade que pensa no passado, que vive do passado. É preciso olhar para o futuro e é preciso ter essa renovação de fato. Dentro dessa linha aqui, por exemplo, aqui com o Mário Criciúma, existe uma questão estudantil que é em relação às bolsas de estudo que a prefeitura, né, existe uma lei que a prefeitura tem a obrigação, né, tem que é a lei da Bolsa PMC, e que ela fornece bolsa de estudos, né, para alunos, né, ingressarem dentro das universidades. O que falta dentro da questão municipal de incentivo aos alunos dentro da universidade? O que tu acha que é possível fazer, né, para incentivar que esses alunos, principalmente que saem de rede pública, né, municipal, estadual, possam ingressar dentro das universidades? Cara, Denis, legal essa iniciativa dessa bolsa aí, cara. Eu desconheço se há em Pelotas, na verdade. Então Santa tá sendo. Catarina, eu sei que tem bastante aqui esse incentivo dessas bolsas, né, desse trabalho de incentivo, né, ao aluno a ingressar dentro das universidades pela prefeitura. Bacana, cara. Eu acho que não tem em Pelotas, né? Eu nunca ouvi falar na minha trajetória, assim. Isso é uma baita ideia, cara. Os estudantes mais pobres, né? Mas uma coisa que eu tenho pensado bastante, que é uma ideia, que são ideias concretas, é assim, eu acho que a gente precisa de mais cursinho popular, cara. Cursinho pré-ENEM e pré-PAV, né? Que possam ser financiados pela prefeitura, descentralizados em locais em locais que possam unificar bairros ou ser nos bairros mesmo, né? Em escolas, digamos assim, que possam oferecer um cursinho mesmo, um preparatório para a gurizada que está no ensino médio estudar, né, gratuitamente para poder acessar, né, ter aquele incentivo, né? Porque, infelizmente, ainda, Denis, em Pelotas ainda há pouca, assim, na verdade, os pobres, né, a estrutura da universidade ela já mudou em relação ao passado, em 2013, quando tu falou, né, mudou bastante com o Enem, mas ainda há muita dificuldade para a juventude dos bairros acessar, né, muita descrença. Eu me lembro que quando eu estudava no Santo Antônio, por exemplo, a entrada no Cefet era um mito, era uma coisa, uma lenda, assim, ninguém nem dava bola, porque era distância, uma barbaridade entrar no. Então entrava os colégios mais centrais, o Pelotense entrava bastante, entrava escolas particulares. E isso, de certa forma, segue assim ainda, né? Então, na Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, onde eu estudei, tem metade, metade. Metade são estudantes de Pelotas, pelotenses, metade são de fora. Né? Pô, cara, isso aí, beleza, a gente tem que receber a galera de fora, mas, tia, a gente tem que olhar para quem está dentro também, né? Então, a gente acho que nós temos que incentivar que a turma das escolas públicas dos bairros possa acessar. Então, eu acho que assim, eu quero defender uma política, estou falando proposta aqui, Denis, mas eu quero defender uma política de incentivo aos cursinhos populares nos bairros, né? Porque isso dá a possibilidade que os estudantes estudem e dá a possibilidade também que os professores formados, recém-formados aqui em Pelotas, como o meu caso, pelotenses que fizeram licenciatura, possam dar aula nos cursinhos populares direto, entendeu? Então é emprego para quem está saindo e oportunidade para quem está fazendo. Falando do PAV, né, Denis? O PAV é o Programa de Avaliação da Vida Escolar,
que é um programa que tem na Universidade Federal de Pelotas, focado em estudantes de Pelotas e Zona Sul do estado. É um programa muito legal, que reserva vagas, acho que é 20%, não tem nada isso, reserva vagas, então, para estudantes pelotenses e da Zona Sul. Nós fizemos uma luta no movimento estudantil, nos últimos anos, em 2018, a partir de um projeto de um grupo da negritude da universidade, um grupo bem forte, de pessoas negras que fizeram uma pesquisa que mostraram o seguinte, Denis, que a maioria das pessoas que estavam acessando a universidade pelo PAV estavam vindo de escola particular, ou seja, o Mário Quintana, o São José, o Gonzaga, Santa Mônica, cara, eles têm uma máquina de preparar gente, estudantes, não estou falando da culpa do estudante, não é uma gurizada tá certa, vai fazer, mas o problema é que é o seguinte, esse colégio estava dominando as vagas, e aí eles mostraram isso para a universidade e firmaram, olha, tia, a gente tem que mudar isso aí, as vagas têm que ser garantidas para a escola pública, e aí foi uma luta, tiveram que convencer a reitoria, nós, na época, eu era do DCE, a gente participou desse convencimento, do conselho que teve, foi onde decidiu, né, a reitoria acatou, primeiro queriam uma porcentagem menor, mas aí depois foram convencidos que podia ser maior. Hoje, então, se não me engano, é esse ano, o ano que vem, 90% das vagas desse programa vão ser destinadas para estudantes de escolas públicas. Então, ou seja, das 30% ou 20% das vagas da Universidade Federal de Pelotas, 90% desses 20% vão ser só para a escola pública. O que a gente precisa agora? A gente precisa que os estudantes da escola pública saibam que eles têm que fazer esse PAV, e aí é no primeiro, segundo e terceiro ano, então, ou seja, lá no primeiro, quando a gurizada já está entrando, ela já tem que estar preparada para fazer o PAV, fazer de forma séria. E para isso, então, a gente precisa de envolvimento, né? Claro, né, Dani? O ensino médio está concentrado mais nas escolas estaduais do que nas escolas municipais, né? Tem o Pelotense, municipal, tem uma galera. Mas por que a prefeitura não pode oferecer um cursinho popular que prepare, né? A escola estadual incentiva, os professores, né, falam, enfim, ou que tem um programa municipal para incentivar a própria realização do PAV, né? E do Enem, claro. Então, eu acho que é por aí, cara. Eu acho que o cursinho popular e o incentivo ao PAV é fundamental. É isso, cara. Eu tenho uma defesa também, cara, que está relacionada aí, que é o incentivo ao seguinte, cara. Eu acho que nesses cursinhos populares, que já tem, né? Já existe alguns em Pelotas, que não são da prefeitura, mas tem o Desafio na UFPEL, tem o Emancipa, que eu participei, tem outros também, não quero ser injusto. Cara, eu acho que para esses estudantes, e também dos cursinhos particulares, tem que ter meia passagem no ônibus, cara. Eu acho que essa é uma batalha que eu quero dar também como jovem. Nós temos que mobilizar o estudante para fazer um projeto de lei para que o consórcio de transporte coletivo forneça meia passagem para estudante de cursinho e de cursinho popular e de cursinho normal, cara. Eu acho que esse é mais um incentivo para a turma que trabalha, que faz seu cursinho particular, possa ter um acesso à universidade. Isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. Não ver muito pelotense na UFPEL, cara. Isso aí sempre foi uma coisa... Claro, eu não sou injusto com meus colegas, entendeu? Que são de fora. Mas, cara, nós estamos aqui na cidade, entendeu? Nós temos que entrar. Não, tanto que assim, a minha época era tempo do vestibular, né? Então, era alguém de periferia conseguir acessar uma universidade, né, era festa. Eu acho que falta. O que eu acho o que eu vejo que falta? Eu acho que falta um trabalho dentro das próprias escolas, e principalmente para mostrar tanto os alunos de rede municipal e estadual que eles têm condições de ingressar dentro de uma universidade. Acho que falta um pouco daquela questão do incentivo, dizer assim, ó, alguém de uma escola pública chegou lá, hoje o professor está trabalhando. Né? A gente vê muito essa questão do problema também da educação, né? E pelo menos aqui eu tenho sentido bastante o esvaziamento das licenciaturas, pelo fato de que muitas vezes os professores, a gente entende que os professores estão cansados, mas eles também não... E esse cansaço faz com que eles não incentivem, né, o aluno a ingressar. Né? E tu falou uma questão muito, muito forte, que é a questão, né, que, graças a Deus, isso está mudando do PAV, né?
Porque a gente não é nada contra a escola particular, eu acho interessante que tem condições, beleza, de pagar. Né? Mas a gente sabe que ali é uma fábrica de pessoas que não vão sair simplesmente que eles já preparam o aluno para o mercado. Uma coisa muito mais comercial. Tanto que as propagandas de escola pública é aquela coisa assim, a escola que aprovou mais alunos, né? Então, e acho que e isso o aluno de escola pública ele sente, né? Poxa, vou tentar lá, mas o cara lá do Colégio Gonzaga, do Mário Quintana, vai passar na minha frente, porque ele já tem uma preparação muito maior do que a gente que está na rede pública, né? Eu acho bem importante essa questão, né, dos cursos. Eu acho que é importante também ter dentro dos próprios bairros, né, dentro das localizações por áreas, né? Às vezes, porque aconteceu o quê? Muitas vezes tinha um curso. No tempo do desafio, teve uma época que o desafio foi ali na Andrade Neves, foi mais ou menos da minha época ali, da Andrade Neves. E muitas vezes o aluno que mora lá no Getúlio Vargas, um pestano, não tem essa condições por mais central que seja. Né? Eu acho que, de repente, né, se ver a proposta de fazer parcerias com as escolas dos bairros, das localizações ali, né, por regiões, e de se executar esses projetos dentro desses locais, né? E fazer parceria com a própria, como o desafio era praticamente o estágio da galera que estava, né, que está dentro da graduação, né, que tem que passar por dentro de sala de aula. Né? Eu acho que, né, falta essa questão, né, de muitas vezes a gente tentar trabalhar, e eu acho que a educação hoje ela é tipo, uma necessidade, né, única, assim. Então a gente precisa batalhar e lutar pela educação. Dentro dessa perspectiva, né, tu falou ali também, do ingresso do Cefet, né? A minha época, assim, ó, quem não conseguia Cefet ia pro KBG. O KBG era mais fácil de passar. Né? Então, era bem isso, né? Mas... era longe, hein, Denis? Eu nunca vejo que era longe, cara. O KBG era longe, tinha aquela função, tinha que caminhar até você para pegar o ônibus do Arco-Íris, 2 horas, para poder ir para o KBG. Né? Então, né? Cara, e a gente vergonha. Santo Antônio, eu lembro, assim, não é mal de Santo Antônio, bate a professora, até hoje, assim, a Verinha, ela nem me conhece mais, óbvio, mas eu sempre lembro, ela era bibliotecária, eu convivia um monte na biblioteca, tinha professores e trabalhadores muito comprometidos, né, cara, mas não é isso, né, cara, é a própria estrutura, assim, que muitas vezes desgastada, mal valorizada pelos governos, né, cara, falta, enfim, hoje em dia, por exemplo, de uma internet. Então, não é culpa dos professores de forma alguma, né, cara? É mesmo que a competição, digamos assim, ela é injusta, né, cara? Tem gente que tá se puxando muito mais. E a gente entrou numa geração que antes não se tinha isso, né? Pelo menos na minha época, quando a gente lutava, não tinha aquela questão, estão se fazendo de vítima. Não, o pessoal ia. Hoje, qualquer coisa que a gente fale, mas estão se vitimizando, é mimimi, é aquela questão, né, que é muito forte, né, e que a gente veio batalhando, né, para desconstruir novamente essa questão. Eu vou entrar agora numa questão mais polêmica, né, que a gente diz. Qual é a visão que tu tens hoje dos últimos anos da Câmara de Vereadores? Cara, Denis, assim, ó, em linhas gerais, cara, a Câmara mantém a política dos privilégios, cara. A política dos privilégios para os grandes partidos tradicionais, a política de servidão ao governo municipal, que é um governo antipovo, né, cara? É um governo, assim, muito ruim para os bairros, muito ruim para a população, para os servidores públicos, para os professores. Então, nos últimos 4 anos, assim, com pequenas mudanças, né, como a entrada da vereadora Fernanda Miranda, que foi uma parlamentar muito lutadora, muito aguerrida do PSOL, nossa primeira parlamentar, que conseguiu ter um papel muito de protagonismo
em puxar a oposição na Câmara, né? Então, com a luta cotidiana dela, com o auxílio do Júlio Domingues, que estava trabalhando com ela, né? Que é um candidato a prefeito hoje, ela conseguiu puxar muito bem a oposição, né? Para colocar o povo lá dentro nos debates nos debates de retirada de direito. Então, nesse sentido, eu acho que a Câmara melhorou, mas foi uma melhora muito pequena, né? A Fernanda é uma vereadora que conseguiu puxar a oposição pelo protagonismo dela, pela força de mulher que ela tem, né? Mas, cara, em linhas gerais, ainda a Câmara é um monte de gente que está lá trocando favor com a Paula, que é a prefeita atualmente, antes era com o Eduardo Leite, antes era com o Fett, e então eles têm ali um pessoal indicado aqui e ali. Então, chega um projeto para eles, a Paula, eles fazem aquela chantagem com ela para aprovar ou não aprovar. Isso aí a gente viu no jornal várias vezes, várias vezes. Agora há pouco, o Fabrício Tavares abertamente retirou lá, não sei quem, da Secretaria de Qualidade Ambiental e de outro lugar, porque a Paula não fechou com ele como vice-prefeito. E aí eles saíram, então, da secretaria porque eles eram dele. Cara, isso aí é uma vergonha, isso aí é entendeu? Ter uma estrutura municipal compartilhada entre os vereadores. Isso aí é a velha política. Então, eu fico indignado. Então, isso aí é nossa. Cara, é incrível. A nossa política na Câmara segue assim, tem essa característica muito forte. E essa característica, como tu falou, ela é acompanhada estruturalmente por um machismo tremendo. Bom, a Fernanda sofreu com dois canalha que estão lá dentro, que é o Roger Ney e o Anderson Garcia, sofreu abertamente machismo e sofreu várias vezes em reuniões. E tem outros, então, né, que não tiveram protagonismo. Tem, infelizmente, cara, fundamentalistas religiosos que não são religiosos, né, não são cristãos, não seguem uma doutrina religiosa, são fundamentalistas que infelizmente estão lá também, né, querendo cercear as liberdades. Por exemplo, teve situação de negar a pandemia, por exemplo, agora, dizendo que não era nada disso. Isso a gente não concorda, então tem que mudar. E então é isso, cara, é a troca de favores, a característica da Câmara, essa manutenção da velha política por troca de cargos, isso não dá para ter na política, esse é o combate que a gente tem que dar, o machismo. E acho que outra característica estrutural que tem nessa turma aí é o racismo também, né, cara? Então, não tem, assim, nenhuma perspectiva, por exemplo, de apoiar, de lutar para apoiar o Carnaval, que é uma festa popular de maioria negra, no mercado público, quando foi retirada a Cesta Black, né, que era também um momento de confraternização e lazer de maioria negra também, não foram capazes de reverter isso, né, porque sempre foi muito difícil para a Fernanda colocar ideias, elas sempre foram rechaçadas, simplesmente por vir da Fernanda, né, isso é uma característica também. Outra coisa, cara, a votação polêmica no apagar das luzes, a votação polêmica da taxa da água, taxa do lixo, entre outras coisas, dia 23 de dezembro, dia 24 de dezembro, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, quando o povo está já querendo dar assim, bate, acabou o ano, vamos descansar, vamos fazer festa, vamos tomar trago, vamos sair para a rua. Eles vão lá, a Paula manda um projeto encomendado, eles recebem e tentam votar. Cara, isso foi assim, ó, acho que uns 2, 3 anos seguidos que aconteceu isso. Taxa de iluminação, né? Taxa de iluminação pública, que é um direito que a gente tem com o pagamento dos impostos, eles queriam que a gente pagasse, e aí vai lá a Paula, manda para os vereadores, nos últimos dias do ano, projeto encomendado, os vereadores tentam votar. Então, felizmente, o que mudou para positivo, com a entrada da Fernanda, que é uma batalhadora, então a gente tem que colocar mais gente do lado da Fernanda lá, mudou que as pessoas, o povo, né, nos bairros, e os trabalhadores organizados, começaram a ter informações privilegiadas de alguém que está lá dentro, que nem uma cunha, quando entra uma cunha num martelo, abrindo por dentro e informando, olha, vão mandar projeto, mandaram um projeto aqui que é contra nós, vamos vir para cá, vamos... O que aconteceu, Denis?
Os caras tinham a cara de pau de não deixar o povo entrar e dar ficha para entrar. Fabrício Tavares, presidente da Câmara, aliado de primeira linha da Paula, fazendo fila, dando ficha, as pessoas tendo que chegar lá 6 horas da manhã para poder acompanhar o projeto que estava em votação. Onde já se viu, cara? É a casa do povo. O povo não podia entrar. Entendesse o nível? Claro, a Fernanda ajudou muito nesse sentido. A Fernanda deu... Então, assim, cara, mudou, segue muito a lógica da velha política, do balcão de negócio com a prefeitura, mas positivamente mudou com a entrada da Fernanda, que dá uma porta, né? Abre uma porta para o povo entrar junto, cara. E a gente quer que mais gente que nem a Fernanda entre, mais gente comprometida, posicionada, que não arreda o pé da luta, que não se entrega, para a gente fazer uma bancada que vai tirar eles de lá, vai varrer essa velha política. E caso o Júlio ganhe, caso o Júlio Domingues e a Daniela Brizolara ganhem, fazer um governo popular com eles, né? Fazer lei boa, fazer lei para o povo. Caso ele não ganhe, que eu acho que eu não estou trabalhando com esse... Eu estou otimista que o Júlio vai para o segundo turno, e o Júlio e a Dani, mas caso ele não ganhe, ser uma pedra no sapato do próximo governante. Exatamente, eu acho que tem que... a gente vê esse vício, isso é um vício, né, dentro da Câmara de Vereadores, né, quem acompanhou, quem já foi na própria Câmara, porque eu digo assim, eu sou muito sincero nessa questão, né. Primeiro, já é uma vergonha, né, não só para a Câmara de Vereadores, mas isso para toda a gestão que vieram dos últimos anos. Por exemplo, assim, a Câmara não tem uma casa própria, ela tem que estar alugando, né, o dinheiro que é gasto, né, da Câmara já podia ter comprado um prédio, já poderíamos ter uma estrutura, né. Essa questão aí de a casa do povo, mas a casa do povo tem que pegar a ficha para entrar, né? Sinceramente, a gente não tem aquela coisa, a gente ri para não chorar, porque aí a gente ri de nervoso, porque são absurdos, né, que vem. Né? E essa questão, né, do próprio cunha política, a própria questão do Cícero, a própria questão assim, tipo, vou tirar o fulano da secretaria. Primeira coisa que eu acho que eu não tenho contato, não tenho acompanhado como é que estão as secretarias, a não ser com a Secretaria de Cultura, o resto eu tô meio por fora. Eu não sei como se Pelotas está também na mesma situação que aqui Criciúma está, que secretários estão dentro da secretaria sem ter o mínimo de conhecimento do que está à frente. Né? Por exemplo, aqui nós temos a Fundação Cultural, e quem está à frente de uma Fundação Cultural é um dentista. Ele não entende cultura. Né? Então, a mesma coisa, tipo, Secretaria de questão do meio ambiente. Alguém que entenda do meio ambiente, de fato, está lá. E, principalmente, é bacana tu ver essa tua luta em relação ao meio ambiente, porque a gente está passando por um momento muito complicado. Sim. A gente tem passado por um governo que não tem, de fato, se preocupado com a questão ambiental do país, né? Então, eu acho que assim, acho que é o momento da gente acordar e ver que nós estamos eu estou com vou fazer 35 anos, e eu vejo gente dentro da Câmara de Vereadores nessa quantidade de tempo que eu tenho de vida, e que eu fico me perguntando, tá, mas o que a pessoa fez de relevante há 20, 30 anos dentro da Câmara de Vereadores? A gente não vê. Né? A Fernanda eu sou meio suspeito para falar, porque eu fui colega da Fernanda, né? Trabalhei com a Fernanda. A gente foi professor juntos no Instituto São Benedito. Então eu já conheço a figura dela, né? E eu ver as cenas que eu assisti, para mim foi, né, sim, não tem palavras para dizer o repúdio, né, de ver o machismo tão escancarado dentro da casa do povo. Né? Então, é muito complicado. Fabrício, também uma coisa também que... pode falar, que depois eu te faço a pergunta. Não, cara, eu acho que assim, ó, infelizmente, rapidinho, isso que tu falou, né, cara? É bem isso que tu falou. A gente viu o machismo, né, cara? É porque a Fernanda, alguém estava incomodando, porque isso aí já tá sempre, isso aí é uma coisa histórica, né, cara? Isso aí sempre foi assim. Só que a gente não via, né? Não tinha alguém lá incomodando eles, apavorando eles.
que expusesse as barbaridades que acontecem lá dentro, né, cara? A Fernanda fez isso muito bem, a gente passou a ver, mas isso aí é uma coisa que a gente está vendo agora, que é uma coisa que tem sempre, sempre teve, né, cara? Política de homens machistas que estão ali fazendo o que querem, né? Mas só um comentário. Não, então, o que eu percebi? Né? Até já deixar claro que estou fazendo a live pela Dona da Noite, tudo. Não estou fazendo campanha para ninguém. Acho que quando eu conheço a pessoa, eu falo por mim, né, não pela entidade. Não voto em Pelotas, então, gente. Até se eu votasse, eu estaria numa enrascada, porque tanta gente boa, tanto amigo, tanta pessoa conhecida que Jesus, eu sabia que eu acho que eu ia tirar do pallet para ver quem eu ia votar. Houve um crescimento muito favorável, né, nas candidaturas de lideranças comunitárias, e a gente viu um crescimento, e eu vi um crescimento muito bom em relação à negritude. Na tua visão, o que se deu isso, essa virada? A gente vê pessoas mais de comunidades, mais pessoas negras, né, tentando ocupar esses espaços. Denis, eu acho que é um pouco do sintoma dessa indignação que a gente está compartilhando aqui. Acho que tem uma indignação generalizada com a velha política, com a política, um rechaço, digamos assim, que já não começou agora, né, cara? Mas começa num passado, na verdade, desde aquela época que a gente tinha ainda uma força muito grande em dois partidos, né, cara? Especialmente com aqueles partidos com expressão mais nacional, né, que era o PT e o PSDB. Ali ainda tinha, digamos assim, dois grupos assim de pessoas, né, que acreditavam num, que acreditavam no outro. A partir do momento assim, de um certo momento que há uma aliança desse partido do PT totalmente com a burguesia, com os ricos e outros fenômenos também internacionais e nacionais, a política passa a ser a representatividade, digamos assim, passa a ser posta em xeque, né, cara? Olha, tipo, confiei naquele X, ele não fez. Confiei naquele outro, ele não fez nada. Tchê, vou eu mesmo, então. Eu acho que tem um pouco disso. Ou não vou acreditar em ninguém, né, que eu acho que tem um pouco isso. As pessoas não acreditam mais naquele político lá que fala, vai no bairro só de 2 anos e não faz nada depois, né, cara? Então tem essa crise, digamos assim, de representatividade. E, por outro lado, tem isso que eu acho que é um sintoma também de aí, então, as pessoas se organizar para elas mesmas batalhar pela sua representação, para representar o seu bairro, para representar a sua categoria de trabalho, para representar a sua identidade como pessoa negra, a sua identidade como pessoa LGBT, a sua identidade como pessoa deficiente, a sua identidade como mulher. Eu acho que tem, então, isso, assim, né? Que fez, por um lado é bom, né? As pessoas estão querendo fazer sua parte, querendo colocar sua voz, a voz da sua coletividade. O problema disso, assim, que eu vejo... Bom, tá, esse é uma das coisas, né? No âmbito mais geral. E quando a pessoa perguntou também, eu acho que, cara, felizmente, eu creio que tenha um ascenso, né? Um ascenso real, assim, da luta antirracista nos últimos anos, eu acredito, assim, cara. Eu convivo, né, com pessoas negras no meu cotidiano, no partido, e amizades, enfim, então a gente conversa bastante sobre isso, mas eu acho que a literatura negra, por exemplo, sendo muito mais popularizada, digamos assim, autores negros, né, intelectuais negros sendo mais lidos e popularizados, chegando na juventude, a juventude se reconhecendo, né, cara, num fenômeno talvez que o rap ajude muito, né, mais um fenômeno renovado talvez disso, né, cara, que tem sua raiz também, mas é com uma nova onda, eu acho, assim, né, cara, que vem nos últimos anos. Jamila Ribeiro, um livro mais vendido, Pequeno Manual Antirracista, é um exemplo que eu dou. Então é isso, cara, a juventude mais, digamos assim, empoderada, né, as mulheres negras também, e aí isso que não é de hoje, não começou hoje, né, cara, mas que já vem há algum tempo, eu acredito, esbarra, né, se encontra, não esbarra, se encontra
com um ano que eu acho que aquele fato lá nos Estados Unidos, né, da morte do George Floyd, eu acho que conseguiu, assim, teve uma capacidade pela brutalidade e pela dimensão que as coisas tomam nos Estados Unidos de contagiar um pouco o mundo inteiro, assim, né, cara? E aí, então, bem no 2020, bem no ano da eleição, bem no ano da pandemia, que também causa a pandemia sendo uma novidade em 100 anos, pelo menos, uma crise brutal, né, que não tinha igual desde a da gripe espanhola em 1929. Então, esse levante antirracista nos Estados Unidos, junto com a pandemia, que ao mesmo tempo, sabe, né, Denis, que as consequências atingem muito mais as pessoas negras e as pessoas pobres. Isso é um fato, não é o que eu estou falando, é estatística, né, cara? Quem mais morreu e está morrendo e está sendo prejudicado pela pandemia são as pessoas negras. E com o Estado brasileiro também totalmente racista, né, cara? A polícia racista, a sociedade, as instituições, a política racista, né, cara? Eu acho que fez com que mais pessoas negras se encorajassem em ocupar esses espaços. Eu acredito que seja esses fatores assim fundamentais para que a gente tenha um crescimento nos partidos, né, de candidaturas da negritude, né, cara, que querem estar lá, que querem dar um basta, querem transformar, né, cara. A gente estava falando aqui dos nomes das ruas, né, antes, né, mudar o nome das ruas, mudar pelo bem, né, cara, não botar mais um velho burguês, dono de fábrica, dono de sei lá, de terras, não botar mais um ditador de 64, não botar mais um general da Guerra dos Farrapos, mas botar uma mulher negra numa rua X que morou lá, fez parte do bairro, né, um homem negro que foi uma referência, um mestre griot, enfim, fazer esse tipo de mudança, colocar o 20 de novembro de novo como um feriado em Pelotas, que é uma luta que a gente tem que dar, né, cara? Um vereador negro que vai ter, com certeza, esperamos que não seja um vereador negro aliado da elite, esperamos muito, né, cara? A gente não, o que a gente reza que não entre mais o Capitão do Mato. Eu não falo, não, acho que não estou na posição para falar algo assim, né, cara? Mas chega de Capitão do Mato. Eu acho que é essa a questão, né? Não é a questão de simplesmente colocar um negro, mas sim, vamos ver quem é essa pessoa, vamos ver a luta dessa pessoa. Porque colocar um negro e colocar um Capitão do Mato, como a gente tem, como se tem no Rio de Janeiro, onde um vereador, né, está tentando conseguir acabar com o sistema de cotas. É complicado. São Paulo. Né? São Paulo, né? Não, aquilo lá é uma barbaridade. Sim. Então é complicado. Violência. A gente tem que se organizar, né, Denis? Tem que ser alguém que... Tem várias pessoas em vários partidos, né, cara? Não só no PSOL, mas no PSOL tem importância. Tem a Cris, que já falou, tem o Júlio. Agora eu posso dar um branco aqui, posso até esquecer, literalmente. Não, tem uma galera. Até porque hoje eu vejo, observando toda essa questão, né? A gente vê que o partido é o partido onde a candidatura jovem ela é muito expressiva, né? Ela é muito, muito grande, né? E que a gente eu já coloquei isso uma postagem minha no meu perfil pessoal, né? São 402, 403, né? Opções para as pessoas poderem observar, né? E principalmente se a gente quer renovação, né, não adianta a gente continuar sempre mantendo os mesmos que estão lá há 30, 40 anos dentro de uma Câmara de Vereadores. Né? Acho que a renovação está aí. E que as pessoas observem cada candidatura, conversem, né, conheçam a história para colocar pessoas lá e terminar de ver de uma vez por todas a nossa Câmara de Vereadores um circo, né, onde pagar seu povo. Então, Fabrício, vendo essa questão, né, que a gente também tem que entrar no assunto quando for a questão do assunto carnaval, né, eu acho que eu vou englobar contigo a questão, né, da falta de apoio às manifestações populares, não só ao carnaval. Né? A gente vê a falta de incentivo ao carnaval, para a galera do hip hop, para a galera que faz
que faz a galera do rap, são movimentos oriundos negros, né? E que são de galera de periferia, né? O que a gente precisa mudar para começar a ter esse apoio, né, para essas manifestações populares? Cara, Denis, eu acho que assim tá faltando prioridade, tá faltando prioridade nas manifestações do povo, assim, cara, nas necessidades do povo de maneira geral, né? Que aí vai desde uma atenção mais especial para as praças de lazer, para as unidades básicas de saúde não ter fila de manhã, para as escolas ter estrutura, para os professores ganhar bem, para o ônibus baixar, não aumentar anualmente o preço, e para as manifestações culturais da mesma forma, sabe, cara? A prefeitura que está no governo da Paula, que é do PSDB, que vem de uma prefeitura que era do Eduardo Leite, que vem do Fetter, que vem do Bernardo, e antes também, ela não tem essa prioridade, tá ligado? De dialogar com as pessoas, de saber exatamente o que elas querem e de pensar com carinho nas manifestações culturais do povo, como é o carnaval, como é o hip hop, as religiões de matriz africana, eu acho que também entrariam aí, né, cara? Então, primeiro é isso, cara. Eu acho que, assim, o carnaval tem que ter investimento público, sabe, mano? Tem que ter um orçamento específico da cultura para o carnaval. E isso não é tirar dinheiro de outro âmbito, sabe? Como há uns anos atrás foi falado, né, cara? Em 2016, o Eduardo Leite fez essa demagogia. Ele disse que ia tirar do carnaval e botar na saúde. Isso aí é demagogia, cara. Isso aí é demagogia dos ricos. Porque o carnaval, primeiro que tem que ter um dinheiro específico, tem que ter um orçamento específico para a cultura. E segundo que o carnaval, com investimento, ele retorna, cara. Retorna em trabalho para quem trabalha nas... Tu sabe, né, cara? Eu vou falar contigo, eu vou chover no molhado, mas com quem está nos assistindo, talvez não. Carnaval, com investimento, retorna em impostos e retorna em trabalho direto para quem está nas escolas e nas entidades carnavalescas de maneira geral, que começa no início do ano, né? Tem a costureira que vai fazer os adornos, tem os serralheiros, os marceneiros que vão fazer os carros, tem os músicos que vão tocar, que vão fazer, né? Tem os ritmistas que vai juntar uma galera, alguns vão receber, outros vão aprender, né? Vai ter a juventude engajada nas baterias, nas escolas, nas passistas, vai ter no carnaval quem vai vender bebida e alimento, enfim, cara, tem a galera do som que está sofrendo um monte com a pandemia, né? Já é um jargão, são os primeiros que pararam, os últimos que vão voltar. Um jargão, mas é um jargão real, né, cara? Uma galera que está parada em botar som, em mixar, enfim, fazer montar palco, montar estrutura. Cara, eu comecei no carnaval, assim, eu tenho que ser sincero, né? Eu comecei há 2 anos. Comecei pela música, antes eu curtia, só ouvia e tal, ia uma festa ou outra, mas não convivia. Comecei com a minha caixa, né? Fui lá na Teles, com a minha cacheta e tal. Agora eu tenho a minha, mas antes eu não tinha, usava a do mestre, né? O mestre André me recebeu muito bem. E, cara, me impressionei. A escola me recebeu, comecei a conviver. Aí tô indo para tudo que é lado, né, cara? Tocando na dona quando eu conseguia, chegar no ensaio, na academia, só por tocar a caixa. Mas uma coisa que me impressionou demais, cara, é que como tem jovem, entendeu, Denis? Muita juventude, cara. Tipo, é uma escola de fato, é uma escola de samba, que recebe uma galera. E aquilo faz com que a turma tenha alguma coisa para fazer. No final de semana vai tocar, aprender um instrumento. A música é uma coisa que muda a pessoa. Aprender a tocar um instrumento, né, conviver com outras pessoas, trabalhar em equipe. Então, tudo isso no prático, né, que eu estou falando. Além da questão mais ampla de respeitar a cultura, que é uma cultura da negritude, cara, que está enraizada, que já foi tão perseguida, né, cara, que já foi criminalizada no início, antes da década de 30, que já foi realmente proibida no Brasil, só por ser uma coisa negra, né, cara, na época que ainda tinha aquela coisa chata, racista da eugenia, né, cara, que dizia, infelizmente usava
coisa da minha profissão, que é biologia, usava a biologia para dizer que os negros eram menores e tudo que vinha deles, então não devia ser proibido. Isso aconteceu no século XX, cara. Então, o governo hoje em dia, fazer o que o Eduardo Leite fez, por exemplo, que é amigo da Paula, dizer que vai tirar dinheiro do carnaval para botar na saúde, é fazer o que fizeram lá atrás, criminalizando. Porque ao fazer isso, cara, ele tá com o prestígio que ele tem, com a força na mídia que ele tem, falando para milhares de pelotenses que sim, o carnaval gasta dinheiro. Quanta gente vai acreditar nisso? Quanta gente que não pensa, que não tá como nós dentro do carnaval, para ver a beleza que é o carnaval, tá ligado, cara? A beleza que é o rap, como isso faz a levar a música e mensagem para a juventude. Quanta gente não vê isso e aí vai pensar assim, bah, é mesmo, carnaval não tem que receber dinheiro. Carnaval, é gasto. Então é isso aí, o Eduardo Leite está certo. E isso se perpetua, e a gente tem barbaridades. Então eu acho que é isso, cara, tem que ter investimento, tá ligado, cara? Sei lá, tem dado aí que mostra que cada R$ 1 investido no carnaval traz muito mais de R$ 1, traz 5, R$ 10 de volta para os cofres públicos. Então, Pelotas tem que investir no carnaval para ser um carnaval importante. E aí eu não sei, cara, eu tenho essa premissa, que é um princípio que eu quero lutar na Câmara, mas eu não sou um cara, né, não, eu sou um caixeiro, estou aprendendo a tocar caixa. Mas eu acho que os vereadores e o prefeito têm que ter ouvidos, tem que falar, tem que receber as entidades, tá ligado? Tem que receber a associação para, então, fazer junto, né, cara? E aí eu não sei, e a minha impressão, estando no carnaval nesse ano passado, foi que uma empresa privada fazer o carnaval talvez não seja tão certo. Talvez o rolo que deu, talvez seja por isso. Eu não sei, eu não tenho certeza disso, né, cara? Então, eu acho que tem vocês, né, cara, a galera do carnaval tem que saber se é melhor os carnavalescos organizar ou é melhor uma empresa. Eu acho que não, né? Porque essa empresa visa o lucro, enfim. Essa empresa que eu vi em 2019 não colocou os ambulantes para vender coisa. Tinha lá uma cerveja cara, o camarote era caro, mas enfim, eu não sei. A gente tem que discutir, tem que estar discutindo, né, cara? E a mesma coisa com o hip hop, o rap, tem que ter os pontos de cultura municipal, tem que estar ativo, eu acho, Denis, e recebendo a gurizada, sabe, valorizando o que já tem de anos, né, cara, que é vários bairros uma cena de rap muito, muito forte, e a maioria de jovens abrir escola para isso, né, cara, procurar incentivar nas escolas oficinas de música, oficinas de carnaval, oficinas de rap, e aí abrir edital para isso, né, cara, específico para a cultura negra. Eu acho que não é nenhuma barbaridade ter linhas específicas, eu não sei. São ideias, sim, cara, que a gente conversando vai tendo, mas é um pouco dos princípios que eu tenho, cara, e algumas ideias de diálogo, né, de participação das pessoas para a gente chegar na política mesmo, o que fazer concretamente dialogando com as entidades. Então, assim, pegando agora o gancho de outras questões também, né, para a gente já ir, né, encerrando, é uma pergunta difícil, mas no contexto geral, né, qual é a maior carência de Pelotas? A maior carência de Pelotas, cara, cara, eu concordo muito com o que nós estamos falando, assim, pelo que o Júlio trouxe muito, né, o Júlio e a Dani, que é não dar bola para os bairros, cara. Acho que é uma época, um momento da gente ter uma inversão de valores, assim, né? Colocar investimento público nos bairros, né? Fazer um planejamento importante aí de mobilidade urbana para dar infraestrutura de saneamento básico, para dar infraestrutura para começar, né, pelos bairros, os bairros mais pobres especificamente. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que o principal problema é esse, cara. Poderia falar de outras coisas, assim, né? Mas já que perguntou o principal, tipo, tem problema na saúde, tem problema na educação. Não, mas pode ir pontuando. Sim, sim.
Por exemplo, cara, eu tenho uma luta muito pelas bicicletas, né, cara? Eu acho que a bicicleta tem que ser muito incentivada. A gente acha no primeiro momento que bicicleta é uma coisa de lazer, né, cara? Mas saiu um estudo agora há pouco, antes da eleição, que mostrou que a maioria dos ciclistas em Pelotas são trabalhadores, tá ligado? Que usam a bike diariamente para trabalhar. Cara, Pelotas tem uma malha cicloviária muito pequena, cara. São cerca de 50 quilômetros para uma cidade plana, entendeu? Que facilita o uso da bike. Eu sou um ciclista, assim, eu uso bastante a bike para fazer tudo. Eu vou para tudo que é lugar, de noite e dia. Se a gente sabe que a maioria dos ciclistas são trabalhadores e, em segundo lugar, estudantes, cara, o investimento tem que ser na ciclovia, tem que ser nas ciclovias nos bairros, né, que vão ligar as grandes ruas dos bairros às avenidas, né, para o trabalhador poder ir de bike, para o estudante poder ir de bike para a escola. Tem que ter tem que ter bicicletário nos espaços para poder, então, tem que ter, por exemplo, uma ajuda de custo para os ciclistas preparar sua bicicleta, mandar arrumar, dar manutenção. É esse tipo de inversão de valores, entendeu, Denis? É pensar primeiro nos trabalhadores, no povo, nos estudantes, e segundo, no CDL, que é a Câmara de Gente Logista, no Aliança Pelotas, né, que é uma associação de empresários. É pensar por último, nesses magnatas de Pelotas, nesses ricaços, que na verdade o que eles fazem é de 4 em 4 anos financiar a campanha dos partidos tradicionais, né, cara, que estão no poder. Então é dialogar, né, Denis? É ter conselhos. Bom, então eu falei de uma coisa, ver os bairros. Segundo, como, né? Ao invés de ouvir, então, esses cara aí, patronal, esses ricaços, cara, fortalecer os conselhos de bairro, entendeu? Um vereador tem que periodicamente visitar cada bairro, trocar uma ideia com a associação, ou que seja com o bairro como um todo, fazer um chamado. E a prefeitura também, né, cara? Tem que ouvir, tem que acatar as necessidades dos bairros, né, cara? A gente tem um problema muito forte, assim, de falta de diálogo com as pessoas na cidade de Pelotas, né, cara? Então isso faz com que as políticas sejam de quem tem pensadas por quem tem acesso ao poder, né? E na maioria são ricos. Então é por isso, por exemplo, que o mercado público não recebe mais a cesta Black, que é uma baita festa, mas recebe outras coisas, entendeu? Recebe o Moda Pelota, que é legal, mas, né, quem é o protagonista do Moda Pelota? Não é o gurizado do rap, não é o povo, entendeu? É por aí, cara. Na questão ambiental, mano, tem também uma falta de democracia bárbara, cara. Questão ambiental leva em conta saneamento, leva em conta várias coisas, né, mano? Camping municipal. Quanta gente ia acampar no ecocamping? Ano a ano, lá na beira da Lagoa dos Patos. Cara, milhares de pessoas iam lá acampar na época de verão, no veraneio. Isso fazia com que levasse renda aos moradores da Z3, por exemplo, que é um distrito de Pelotas muito pobre, infelizmente. O campo municipal foi fechado, mano. Não sei se tu sabe disso. Foi fechado Não. com o argumento. Foi fechado faz um tempo já, faz uns 5 anos, com o argumento de que tem que preservar a mata lá do camping. Mas, cara, esse é um argumento demagógico, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eles tiram o camping, que era das pessoas para preservar, eles estão deixando os ricaços do Parque Una expandir o Parque Una em cima dos banhados. Tipo, ali que são fundamentais, cara, pra, quando chove muito, por exemplo, absorver água. Então, entender essa inversão de valores, os ricos têm lugar, os pobres não têm mais lugar para se divertir. E com argumentos assim, não, vamos preservar. Mas aí, cara, preserva lá no Ecocamp, para quem não conhece, é um lugar pequeno. É uma matinha legal, né? Tem que preservar mesmo, mas tem que preservar toda a mata do Totó, toda a orla, desde o Barro Duro. E isso que é? É dar saneamento no Barro Duro, é investir na regularização fundiária desse bairro. Então, investindo lá, as pessoas vão poder ter coleta de lixo, vão poder ter saneamento, vão poder, enfim, ter uma série de serviços adequados que vão também preservar o meio ambiente, mas vão deixar um lazer para as pessoas.
Então, eu acho que é esse tipo de inversão de valores que a gente tem que ter em Pelotas, Denis. Esse é o principal. Bacana. Então, né? Gosta, mano. Né? Ah, eu acho que é bem isso, acho que é o momento das pessoas agora refletirem, né, sobre todos esses pontos que é preciso mudança. Então, Fabrício, eu deixo o espaço agora para te fazer tua mensagem final, né, para a gente encerrar esse papo. Se a gente vai até, né, até não poder mais. Né, e fica a reflexão, né, para todo mundo, né, que eu acho que a hora da mudança é agora e isso basta, não depende também só, né, dos candidatos aí, mas eu acho que depende também do pessoal estudar cada candidato e fazer sua escolha certa. Claro, Denis. Bom, cara, te agradecer imensamente aí, mano. Bah, prazer te conhecer na dona. Trocou uma ideia lá no carnaval ainda, que infelizmente não teve, mas os ensaios estavam a todo vapor. Te agradecer por nos receber, te parabenizar por fazer essa iniciativa aqui, né? Eu sei que não é fácil, tem tua vida pessoal também. Parabenizar a dona por ter aceitado essa proposta de fazer esse espaço. Agradecer todo mundo que nos assistiu, quem faz parte da Dona da Noite, dizer que eu acho muito lindo o carnaval, me emociono sempre assim que eu estou participando. Agradecer sempre que me recebem para tocar na Dona, mesmo não sabendo tocar ainda muito bem, mas estamos aprendendo. E, cara, é isso aí, cara. É hora da mudança na eleição, mas a luta cotidiana que é o que importa. E a nossa organização, uma organização, por exemplo, como é o Carnaval, é o que é a organização popular que a gente precisa, seguir nisso, fortalecer cada vez mais e brigar pelos nossos direitos. Essa é a palavra. Convidar vocês todos para votar no Júlio e na Dani Brizolara, conhecer eles também. São nossos candidatos a prefeito e vice fundamentais, gente do povo, que conhece os bairros, conhece Pelotas, conhece o Carnaval, conhece as necessidades e não vão fazer conchavo com ninguém. E votar aí na galera do pessoal. É isso aí, cara. Não sei se eu podia pedir voto aqui, mas. Tu vai. É como eu digo, é verdade, né? A gente não vamos censurar, né? Então é importante esses momentos. Então agradecer a todo mundo que assistiu, né? Em breve teremos mais um encontro, o próximo encontro na sexta-feira, né, com mais um debate, né? E fica aí a reflexão para a galera, né? Então, muito obrigado a todos e a todas que assistiram. Obrigado pela atenção, galera. Falou.